no Evangelho segundo escreveu João. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 7, versículo de número 6. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 7, versículo de número 6. Disse-lhe, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre estará pronto. Glória a Deus. Ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre estará pronto. Eu quero refletir com você sobre algo que nos nossos, acho que não só nos nossos dias, mas desde sempre, é muito difícil de alguém administrar, não é? O que é, irmã, difícil de administrar? É muito difícil administrar quando ainda não é chegado o tempo de Deus na vida da gente, não é? Muito difícil administrar o tempo. O nosso tempo é o Cronos. E a gente fica a todo instante olhando no relógio, a todo instante olhando os dias no calendário. E é difícil para nós administrarmos o tempo. E compreender que Deus tem um tempo para tudo é mais difícil ainda. Né? Compreender que a gente precisa esperar o tempo de Deus na vida da gente é mais difícil ainda. Antes de prosseguir, deixa eu só mandar aqui a paz, né? Para o Daniel Barbosa. Ele está dizendo aqui, é muito bom esse programa. Eu sou carreteiro, quando estou viajando de madrugada, o rádio é ligado na Maranata, escutando a irmã Jaqueline. Muito obrigado, viu, Daniel? Muito honrada aqui pela sua audiência de sempre, tá? Muito obrigado mesmo. Que o Senhor te conduza em todos os teus caminhos. Então, como eu estava falando, é difícil a gente entender que Deus tem um tempo certo para fazer tudo. Eclesiastes 3, há tempo determinado para todo propósito embaixo do céu. Mas é muito difícil a gente entender quando Deus diz assim, ainda não é o momento, ainda não é a hora de algumas coisas. E aqui é uma dessas respostas de Jesus para os seus irmãos. Ainda não é chegado o meu tempo. Ou seja, esse ainda aqui é um advérbio de tempo. É uma condição temporal. Jesus estava dizendo, ainda não, mas o tempo vai chegar, né? Ainda não chegou o momento, ainda não chegou a hora, ainda não chegou o tempo ideal, o tempo adequado, mas esse ainda significava dizer que o tempo ia chegar. E aí, meus irmãos, quando nós não entendemos o que está acontecendo nas nossas vidas, ou a gente não consegue discernir a vontade de Deus, Deus responde às nossas orações com um simples sim, com um simples não, ou com um ainda não, que quer dizer espera. Aleluia. E essa expressão aqui, espera, vem do hebraico olpó. Aliás, hebraico não, o Novo Testamento está em grego. Vem do grego olpó, que significa uma negativa. E só que aqui não é uma negativa definitiva. É uma negativa temporária. Como eu lhe falei, Jesus disse, ainda não é chegado o tempo. Ou seja, ainda significava que o tempo ia chegar. Esse ainda não era momentâneo. E esse termo, né, esse termo aqui aparece 11 vezes no Evangelho de João.
E as 11 vezes foram ditas por Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, referindo-se aqui ao tempo em que o propósito, o projeto de Deus iria se concluir na vida de Jesus. E quando nós não entendemos o que está acontecendo em nosso tempo, nós ficamos confusos. Mas nós precisamos entender que Deus é o dono do tempo e Ele pode esclarecer tudo no momento certo. E aí, como é que a gente consegue entender que Deus está dizendo que ainda não é o tempo certo de fazer alguma coisa? Como é que a gente pode compreender, irmã Jaqueline, o tempo de Deus? Como é que eu sei se essa é ou não é a hora? Como é que eu sei se esse é ou não é o momento? Como é que eu sei se esse é ou não é o tempo de Deus mudar a minha história, o tempo de sair, o tempo de entrar, o tempo de Deus fazer algo? E aí nós vamos meditar no significado dessas palavras e dessas expressões e de alguns atos de Jesus. E aí eu começo dizendo a você que muitas vezes a gente não entende, né? Muitas vezes a gente não entende o ainda não de Deus. E por a gente não entender o ainda não de Deus, a gente não entende o que Deus faz naquele momento. Mas uma coisa é certa, a gente precisa entender, conforme Gênesis, capítulo de número 1, que tudo que Deus faz é perfeito. Só que a gente não consegue entender o que Deus está fazendo em determinados momentos. A gente ora, a gente busca Deus, a gente jejua, nós sacrificamos, passamos a madrugada acordada em louvor, vamos para a igreja, meditamos na palavra e muitas vezes nós olhamos ao nosso redor, olhamos para as circunstâncias e de forma alguma a gente consegue entender o que é que Deus está fazendo. E a gente fica, quanto mais eu oro, aquele ditado lá fora, quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Parece que quanto mais eu oro, parece que aí a prova aperta. Meu Deus, não estou entendendo nada. Será que você está aí se identificando com essa palavra? Meu Deus, eu não estou entendendo nada. Parece que quanto mais eu me aproximo de Deus, mais o negócio fica estreito e apertado. Eu não estou entendendo nada, Senhor. Parece que quanto mais eu procuro te agradar, aí é que a situação fica difícil. Olha outra expressão de Jesus no capítulo 13 de João. E o versículo de número 7. João 13, 7. Veja o que Jesus vai dizer. Respondeu Jesus e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Isso é basicamente um texto áureo da vida do cristão, não é? O que eu faço tu não entendes agora, mas tu compreenderás depois. Esse texto fala de quando Jesus estava lavando os pés dos seus discípulos e Pedro não entendeu do que se tratava. E por isso Pedro começou agora a apresentar uma resistência até Jesus deixar claro que era realmente necessário lavar os pés dele. E que se ele não deixasse, ele não teria parte com ele no reino de Deus. Jesus sabia a sua hora certa para cada coisa. No momento certo, Jesus revelaria a sua glória, subindo para o céu. Olha outra expressão de Jesus no capítulo 11 de João e o versículo de número 30. João, capítulo 11, versículo de número 30, diz assim a palavra de Deus. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Glória a Deus. Quando Jesus foi chamado, nesse texto aqui, quando Jesus foi chamado para ir ter com Lázaro, ir ver Lázaro, quando Jesus foi chamado para ir ver Lázaro doente, você sabe que Lázaro ficou doente,
Parecia até que Jesus estava demorando e teria chegado tarde demais. Só que o texto revela que Jesus já estava perto do túmulo. E Jesus ainda fez, por mais que estava perto, Jesus ainda fez mais uma parada. Que parecia que era para demorar mais ainda. Mas, na verdade, Jesus sabia o tempo certo para realizar aquele milagre na vida de Lázaro. Porque se Jesus apenas curasse Lázaro, seria um milagre comum diante de outros, né? Comum diante dos outros que ele realizava. Observe que no mesmo capítulo 11, o verso 37 diz assim: e alguns deles disseram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Só que entenda, eu vou repetir para você pegar essa palavra. Se Jesus curasse Lázaro, seria um milagre igual aos outros que ele teria realizado. Por exemplo, ele curou o cego. Por exemplo, ele fez o paralítico andar. Jesus não queria realizar o milagre que ele vinha realizando igual das outras vezes. Não. Jesus dessa vez queria fazer um milagre muito maior. Jesus queria mostrar a glória de Deus numa proporção muito maior. E é por isso que ele deixa Lázaro morrer. E não era suficiente deixar Lázaro morrer. Jesus tinha que esperar passar 4 dias para que a crendice popular, para que o que a cultura dizia pudesse fazer com que eles acreditassem de uma vez por todas que só Deus poderia realizar aquele milagre. Que só um homem vindo de Deus, que só alguém que realmente tem todo o poder poderia trazer um morto à vida. Porque até se Jesus chegasse no dia que Lázaro morreu, um dia depois, 2 dias depois, 3 dias depois, eles levariam em conta a cultura da época, não é? Que acreditava que até 3 dias ou até 4 dias, o espírito da pessoa ficava rondando por ali, então seria fácil a pessoa voltar a viver. Mas não, Jesus disse, eu vou esgotar todos os limites do que eles acreditam, porque dessa vez eu quero realizar um milagre muito maior. Quantas vezes você fica igual a Marta e a Maria dizendo Jesus, será que o Senhor já não podia ter chegado na minha situação? Será que o Senhor já não podia ter resolvido esse problema? Será que o Senhor tem que deixar mesmo eu chegar no fundo do poço? Será que o Senhor tem que deixar eu chegar mesmo ao último estágio, à última alternativa, a minha última gota de fé, as minhas últimas forças? E você não fica entendendo o que Deus está fazendo. Você não entende o que Deus está fazendo. Você não entende porque Deus deixa você chegar no limite. Quantas vezes a gente se questiona e diz, Deus, o Senhor já não podia ter aberto essa porta? Porque o Senhor tem tanto poder, como eles diziam aqui. Ele não curou o cego porque ele não podia curar a Lázaro. Quantas vezes você não diz, Deus, o Senhor já não podia curar essa enfermidade? Tem que deixar eu passar por esse processo de hemodiálise. Tem que deixar eu passar por esse processo de quimioterapia. Tem que deixar eu passar por esse processo de fisioterapia. Tem que deixar eu passar por esse processo em que a enfermidade vai inflamando, vai aumentando o estágio. Senhor, será que o Senhor já não podia ter salvado alguém, o meu marido, a minha esposa, a minha parentela? Será que o Senhor já não podia ter arrancado os meus filhos da droga, o meu marido? Ei, você precisa entender que o que Deus está fazendo agora você não compreende, mas é porque Deus quer fazer algo muito maior. Deus não quer fazer o que Ele já fez na sua vida. Deus não quer agir como Ele já agiu outrora na sua vida, não. Deus não quer que você tenha a mesma experiência que você já teve no passado. Aleluia, não. O Senhor está dizendo, eu quero fazer dessa vez algo muito maior. Eu quero que dessa vez você tenha uma experiência muito maior.
Eu quero que dessa vez o seu culto de ação e graça seja muito maior. Aleluia. Você ainda não está entendendo o que eu estou fazendo hoje, mas você vai compreender amanhã. Aleluia. Aleluia. Deus deixou aquela viúva ficar com o último bocado de farinha, porque Ele queria usar o profeta para fazer um milagre muito maior. Deus deixou aquela viúva perder o seu marido, deixou os credores até bater na porta, dizendo: a gente vai levar teus filhos em troca da dívida que o teu marido deixou. Deus deixou aquela viúva ficar com o último pouco de azeite, com o último bocado de azeite, com as últimas gotas de azeite. Mas era porque Ele queria envergonhar aquela mulher? Não. É porque Ele queria fazer um milagre muito maior. Ele queria que aquela mulher tivesse uma experiência maior, sem marido, endividada, com credores batendo na porta, azeite chegando no final da botija. Mas é que Jesus queria, Deus queria fazer algo extraordinário. Muitas vezes a gente não entende porque Deus ainda não fez, porque Deus ainda não realizou. A gente não entende porque Deus ainda não cumpriu, mas guarda aí isso no seu coração. Deus quer realizar um milagre maior do que Ele já realizou na sua vida. Se você ainda não entende o que Deus faz, apenas obedeça. Eu vou repetir para você guardar essa palavra no coração. Se você ainda não entende o que Deus está fazendo, apenas obedeça. Essa é a orientação de Deus para você. Irmã, e quando a gente não entende o que Deus está falando? Eu estou pedindo uma resposta a Deus. Eu estou pedindo um direcionamento. Eu estou pedindo para Deus me mostrar, para Deus me revelar, para Deus me falar. Só que ou Deus não está falando, ou Ele está falando e eu não estou entendendo. E quando a gente não consegue entender o que Deus está falando, Deus diz: eu vou fazer. E a gente: sim, Senhor, mas vai fazer o quê? Deus faz assim: eu vou dar uma estratégia. Sim, Senhor, mas eu não estou conseguindo entender que estratégia é essa que o Senhor vai me dar. E Deus está dizendo para você: olha, se mova, saia do seu lugar, saia da comodidade. Você fica: eu não sei como é que eu tenho que sair do lugar, eu não sei exatamente o que o Senhor quer que eu faça. E quando Deus está falando para você: olha, ore mais, desça mais, cante mais, busque mais, você fica: Deus, eu não estou entendendo, porque eu já estou buscando muito, eu já estou cantando muito, eu estou jejuando muito, eu estou orando muito, eu estou toda madrugada acordada ouvindo a Maranata. O que mais que o Senhor quer de mim? Entenda que Deus sempre fala conosco, mas nós muitas vezes não conseguimos ouvir a voz de Deus. Veja aí o que diz Isaías, capítulo de número 59. Vamos meditar na palavra de Deus. Isaías, capítulo de número 59, o versículo de número 2, para você entender que Deus fala sempre, mas nós muitas vezes não conseguimos ouvir a sua voz, não conseguimos entender. Isaías 59, verso 1 e 2 diz: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não os ouça. É a dureza do nosso coração. Muitas vezes são os nossos erros que faz com que a gente não ouça a Deus e até ache que é Deus que está com o rosto encoberto, que é Deus que está com a mão encolhida, que é Deus que está com o ouvido fechado para que não ouça as nossas petições e o nosso clamor. Você precisa entender que essa palavra é fiel e verdadeira, e o próprio Deus está dizendo: a minha mão não está encolhida,
O meu ouvido também não está fechado, mas é a dureza do coração de vocês que faz com que vocês não me ouçam muitas vezes. Oh, glória! É a dureza do coração de vocês que faz com que você não entenda o que eu estou falando, faz com que você não entenda as respostas que eu estou te dando, faz com que você não entenda os direcionamentos que eu estou te mostrando. Você sonha que não é um sonho, é uma revelação, mas não consegue entender a revelação, porque a dureza do teu coração tira a sensibilidade ao Espírito Santo de Deus. Deus vai até usa alguém para falar com você e você não entende. Você abre a palavra, Deus fala com você na palavra e você não entende. O Senhor disse, são os vossos pecados que me afastam de vocês, que encobrem meu rosto e faz com que vocês não me escutem. É forte, mas você precisa meditar nessa palavra. Veja ainda no Evangelho de João, capítulo 16, o verso 12, porque eu lhe disse que esse ainda não é chegado o meu tempo de Jesus. Ele foi mencionado 11 vezes por Jesus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 16, o verso 12, vai dizer assim a palavra de Deus. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Olha só o que Jesus disse para os seus discípulos. Eu ainda tenho muito para falar para vocês, ainda tenho muito para revelar para vocês. Só que se eu falar, vocês não vão suportar. Só que se eu falar, vocês não têm estrutura para aguentar o que eu vou falar para vocês. Observe que quando Jesus disse para Maria, sua mãe, ainda não é chegada a minha hora, no capítulo 2 de João, provavelmente ela não entendeu o que Jesus disse naquele momento. Mas certamente ela guardava todas essas coisas no seu coração, como vai dizer o texto do capítulo 2 de Lucas. Várias vezes Jesus também disse para os discípulos que o seu tempo ainda não estava cumprido. Veja aí outra expressão do capítulo 6, o versículo 17 de João. João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, versículo de número 17. Veja assim o que diz a palavra. E entrando no barco, passaram para o mar, em direção a Cafarnaum. E era já escuro. E ainda Jesus não tinha chegado perto deles. Olha aqui. E ainda Jesus não tinha chegado perto deles. Como assim, irmã? Veja que Jesus havia mandado os discípulos ir ao barco, ir de barco à sua frente. Ou seja, que eles entrassem no mar e fossem na frente. Só que Jesus prometeu, queria alcançar eles em seguida, queria se encontrar com eles em seguida. E na hora os discípulos foram e não pensaram como é que Jesus chegaria lá até eles, mas eles foram, né? Porque às vezes os discípulos podiam parar e pensar assim, se a gente vai na frente no barco, então quem vai remando para ele? Será que ele vai pedir ajuda de alguém para remar o barco, para guiar o barco para ele? Não sei. Os discípulos não questionaram. A verdade é que eles obedeceram e foram, independente de como Jesus chegaria até eles depois. Mas sabe o que Jesus queria fazer? Jesus queria ir andando até eles sobre as águas, para lhes salvar de uma tão grande tempestade com apenas uma palavra. Ei! Talvez Jesus mandou você entrar no barco e ao entrar no barco, ao obedecer a voz de Jesus, você se deu no mar bravio e grande é a tempestade, você diz. Mas Jesus, foi para isso que o Senhor mandou eu entrar no barco? Porque quando Jesus manda a gente fazer uma coisa, a princípio a gente não entende.
Quando Jesus fala, a gente não consegue compreender. O Senhor diz assim: eu estou com você na frente dessa obra. Aí você vai, se joga de cabeça na obra do Senhor. Daqui a pouco começa a tempestade, o mar ficar revolto, os problemas da obra, a perseguição, a afronta, as resistências e tantas dificuldades que a obra do Senhor traz. Aí você fica pensando: Deus, o Senhor lá atrás disse que seria comigo. Se o Senhor é comigo, por que eu entrei nesse barco, agora está essa tempestade? A pessoa aceita Jesus e o Senhor diz: eu serei contigo, te darei vitória, farei um milagre. Aí quando aceita Jesus, começa a se levantar a tribulação. Aí a pessoa começa a pensar: eu não estou entendendo nada. O Senhor disse que era para eu aceitar Jesus, que o milagre aconteceria, que Ele mudaria a minha história. Como é que eu aceito a Jesus e essa tribulação começa na minha vida? Esses dias a ouvinte mandou uma mensagem para mim e disse assim: irmã, eu entreguei minha vida para Jesus aí na madrugada outro dia, mas eu não estou entendendo nada, porque eu entreguei minha vida para Jesus e meu marido foi embora de casa, porque ele não suporta crente. Depois que eu aceitei a Jesus, ele disse que não queria mais ficar casado comigo. Aí você pensa: como é que Deus manda eu entrar numa situação dessa agora e a tempestade se levanta? Jesus mandou os discípulos entrarem naquele abençoado barco. Só que Jesus não disse que a tempestade viria. Só mandou eles entrar. Disse: olha, vai, que depois eu entro após vocês. Ei, está ouvindo Jesus falar com você? Você que está aí se questionando, diz que se eu soubesse, se eu tivesse entendido o que Jesus falou, eu não teria entrado no barco. Se eu tivesse entendido o que Jesus falou, jamais eu teria saído daqui. Jamais eu teria tomado essa decisão. Mas é preciso que você entenda. Você não entende o que Jesus te falou naquele instante, naquele momento. Não entende o que é que Ele está falando agora. Ele está dizendo: vai. Você olha para o lado e não vê condições. Diz: Senhor, como é que o Senhor manda eu ir se eu não tenho condições? Como é que o Senhor manda eu fazer se eu não tenho recursos? Como é que o Senhor manda eu entrar numa situação que eu olho para o redor e digo: não tem condições? O Senhor está dizendo: vai. Sabe por quê? Porque eles entraram no barco, levantou-se a tempestade. Daqui a pouco vem Jesus maravilhosamente andando sobre as águas. E com uma palavra Jesus disse: mar, aquieta-te. Aleluia. Repreendeu os ventos, repreendeu a tempestade. Logo tudo se fez bonança. É exatamente isso que Jesus está dizendo. Você não entendeu ou não está entendendo a princípio o que Deus tem te falado, mas mesmo sem entender, obedeça todas as orientações do Senhor, porque de maneira maravilhosa e milagrosamente Ele vai resolver isso. Ele vai solucionar o seu caso. Tenha certeza disso. Se você não entende ainda o que Deus faz, se você não entende ainda o que Deus fala, apenas creia. O que eu faço agora tu não entendes, mas tu compreenderás depois. Apenas creia. Aleluia. Tem outra situação também que chama bastante atenção e eu gosto muito desse texto. Veja aí, Atos, capítulo 16, versículos 6 ao 7. Vamos lá para Atos. E essa aqui não foram palavras de Jesus, mas está no mesmo sentido da palavra, que foram uma experiência que Paulo teve, foi uma experiência que Paulo teve. Capítulo 16 de Atos, versículos 6 e 7 diz assim: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia. Mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Amados, entenda que, como crentes imediatistas, ansiosos que nós somos, e voltados completamente para uma mensagem de sucesso e de grandes realizações, que é o que mais a gente escuta hoje, nós não conseguimos compreender a ideia de termos os nossos planos, especialmente os planos ministeriais, impedidos
por quem quer que seja. Aliás, todas as vezes que a gente encontra algum tipo de dificuldade ou resistência na obra de Deus, a gente atribui isso logo ao inimigo, né? É o inimigo que está furioso, é o inimigo que não quer que eu faça a obra, é o inimigo que não quer que eu avance, que eu cresça, que o ministério de Deus se realize na minha vida. Só que muitas vezes, para nós, tudo que fazemos com boas intenções tem que ter a aprovação de Deus. Entenda. E aí a gente nem se dá conta de que o Espírito Santo tem nos impedido de dar certos passos. E tudo porque ele tem algo mais excelente, coisas que os nossos olhos humanos ainda não conseguem ver. E aí, meditando nesse texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, a gente fica extremamente chocado, né? Porque o Espírito Santo impediu Paulo de fazer algumas das suas viagens. Impediu. E aí a gente fica pensando, parece algo estranho aqui nesse texto, né? Pregar a palavra na Ásia ou na Bitínia não era algo extremamente importante? Aliás, Paulo não era aquele vaso escolhido que o Senhor disse para Ananias, chamado para esse ministério, para pregar a palavra, para fazer a obra de Deus, para espalhar aquele evangelho de Jesus Cristo? Não deveria ter o Espírito Santo aberto portas, escancarar portas, para que isso acontecesse? E eu quero responder para você, não deveria. E por que não deveria, irmã Jaqueline? Simplesmente porque ele tinha algo mais excelente para fazer através da vida de Paulo. E sabe o que era? Trazer o evangelho para a Europa. Você já tentou arrombar portas que Deus fechou? Essa é a pergunta. Você já tentou arrombar algumas portas que foi Deus que fechou? Sabe que se a gente arrombar as portas que Deus fechou, nós vamos passar por elas, de certeza. Mas os resultados não serão nada agradáveis. Portas fechadas por Deus não devem ser arrombadas por nós. Eu vou repetir para você guardar essa palavra no seu coração. Portas fechadas por Deus não devem ser arrombadas por nós. Ele sabe as portas certas por onde precisamos passar. Nós apenas vemos o hoje. Ele vê o ontem, ele vê o hoje, ele é amanhã, ele vê o amanhã. Os seus planos são mais excelentes que os nossos. E é por isso que Paulo não arrombou portas e nem insistiu com Deus para que elas se abrissem. Mas ele entendeu, pelas evidências, que Deus o queria em outro lugar. Ainda não era o tempo de ele pregar na Bitínia e nem em Frígia. Veja aqui o verso 8 e 9. Tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e rogava-lhe dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Veja que Paulo entendeu a visão. Ele ouviu o clamor daquele homem da Macedônia. Entenda que nem para a obra de Deus a gente pode fazer no tempo que a gente quer, nem se for para a obra do Senhor. Nós só podemos fazer as coisas no tempo determinado por Deus. Irmã, mas é pela obra, mas tem que ser no tempo de Deus. Irmã, é para pregar o evangelho, mas tem que ser no tempo de Deus. Irmã, é para ajudar vidas, tem que ser no tempo de Deus. Meu irmão, se tem uma coisa que eu estou aprendendo e muito nos últimos dias, é que se você entra numa situação para ajudar pessoas que Deus não te orientou a ajudar, você entra na prova junto com essas pessoas. Você tenta dar a mão para ajudar alguém, mas se você não vigia e não é o tempo de Deus de fazer aquilo, você vai se quebrar na emenda, vai pagar o preço dobrado. Porque Deus estava querendo tratar aquela pessoa que você decidiu tirar da prova. E aí você entra na prova junto com ela. Porque Deus não disse a você que era para ir.
A mesma coisa se refere à obra de Deus. Se você assume uma responsabilidade diante da obra do Senhor e ainda não é o tempo de Deus te usar naquele negócio, meu irmão, vai dar tudo errado. Vai ser preço. Vai ser pedra de tropeço na sua vida e na vida dos outros. O Espírito Santo não queria que Paulo fosse. Não queria. Por 3 vezes Paulo tentou e foi impedido. E aí ele não resistiu, ele não insistiu mais. Ele desistiu. É isso que eu estou lhe dizendo. Compreenda o ainda não de Deus. Pergunte a Deus, faça provas, questione, peça um sinal. Porque até para fazer algo para Deus, a gente tem que saber qual é o tempo certo. Então entenda, às vezes Deus diz para a gente que ainda não é. Às vezes a gente não entende o que Deus está fazendo, porque ainda não é o tempo de Deus fazer ou concretizar algo. Às vezes a gente ainda não entende o que Deus está falando. E às vezes a gente precisa entender qual é o tempo de fazer algumas coisas para Deus. Resumindo, olha aí a primeira epístola de João, capítulo de número 3, versículo de número 2, a palavra vai dizer assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Aleluia. Assim como é, o veremos. Entenda. Tudo que Jesus falou e fez tinha um propósito que os seus seguidores só entenderiam claramente após a sua ressurreição e após o Pentecostes. Quando o Espírito Santo foi derramado para ensinar e lembrar as palavras de Cristo. Nós devemos também crer que todas as coisas estão sujeitas debaixo dos pés de Jesus. Mas o texto lá em Hebreus capítulo 2, versículo 8, vai dizer que desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas, mas vai chegar o tempo que nós iremos ver. Por exemplo, a gente diz: Deus, se certas coisas que acontecem no mundo estão no teu controle, o Senhor tem todo o poder, por que o Senhor não resolve? O escritor aos Hebreus responde: porque ainda não chegou o tempo de nós vermos todas as coisas sujeitas sobre o seu domínio. Somente Deus pode nos dar essa confiança e essa tranquilidade enquanto nós esperamos pacientemente no Senhor. Se Deus está dizendo para nós ainda não, é porque Ele está preparando as nossas vidas para receber tudo que Ele preparou para nós. Ei, saiba esperar o tempo de Deus. Se Ele está dizendo para você que não é agora, se Ele está dizendo para você que não é o tempo, é porque você ainda não está pronto para receber o que Ele preparou para você. Se você não está entendendo o que Deus está fazendo hoje, é porque o Senhor está querendo fazer algo muito maior do que o que você está pedindo. Por exemplo, você está querendo só um carrinho usado. Isso é um exemplo bem chulo, mas para você entender de maneira clara. Você está querendo um carro usado. Deus, me dá aquele carrinho usado, Senhor. E o Senhor está dizendo: ainda não, porque eu quero dar a você um carro zero, um carro novo, que é para você não ter dor de cabeça. Você está dizendo: Deus, eu quero alugar aquela casa, eu quero sair daqui e morar de aluguel. O Senhor está dizendo: ainda não, eu quero te dar uma casa própria, a casa dos teus sonhos, aquilo que você planejou. Você está querendo iniciar um relacionamento com alguém e está dizendo assim: Deus, eu me conformo em ter essa pessoa na minha vida. E sabe por que os desencontros acontecem? Sabe por que não acontece o que você gostaria? É porque o Senhor está dizendo: ainda não, eu preparei alguém melhor para você.
Aleluia. Eu preparei alguém melhor para você. A pessoa no desemprego fica desesperado, bate em todas as portas, tem até uma formação. Aí diz, não, eu aceito trabalhar de qualquer coisa. Isso é honrado diante de Deus, isso é honroso, isso é louvável. Só que sabe por que Deus ainda não abriu a porta? Porque Ele quer fazer mais do que você está pedindo. Ele quer fazer mais do que o que você está esperando. Ele quer abrir uma porta maior, Ele quer abrir uma porta melhor, Ele quer abrir uma porta excelente. Quem sabe você está querendo pedir demissão do emprego e o Senhor está dizendo, ainda não, é aqui na terra da tua aflição que eu quero te abençoar, é aqui mesmo que eu quero te exaltar. Ainda não, porque a porta que eu estou preparando para você é maior, mas ela ainda não está aberta. Fica aí, aguenta só mais um pouquinho, não te apressa, não te precipita. Você não está entendendo hoje porque está sofrendo tanto nesse trabalho, mas é porque eu estou preparando algo muito maior para você. Aleluia. Você está aí dizendo, Senhor, me cura. E o Senhor está dizendo, ainda não. Porque eu quero fazer um milagre muito maior. Quero fazer algo extraordinário. Aleluia. Aleluia. Você está dizendo, Senhor, tu já podia ter salvado essa pessoa da minha família, já podia ter libertado. Até para isso tem um tempo. O Senhor está dizendo ainda não, porque eu tenho uma experiência muito mais forte para dar para essa pessoa que você quer que eu salve, que você quer que eu liberte. Ainda não, porque quando eu fizer vai ser completo. Quando eu fizer vai ser uma mudança radical, vai ser uma transformação radical, por isso que ainda não. Oh, aleluia, glória a Deus. Você está entendendo por que ainda não? É porque Deus quer fazer algo muito maior. Então saiba esperar o tempo de Deus. Saiba esperar a hora certa. Saiba esperar o melhor de Deus que ainda está por vir na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Você fica questionando, dizendo, por que, Senhor, ainda não? Por que, Deus, não consigo compreender tuas palavras? Por que, Senhor, eu não consigo entender o que está acontecendo na minha vida? Aleluia. O que Jesus faz agora você não entende, mas você vai compreender depois. Receba essa palavra em nome de Jesus.